Vamos para mais uma leitura. Pretendo ser breve hoje. Estamos no capítulo 11, Retificação do princípio da fé, na página 443, subtítulo Trabalho para Todos. Estamos vendo quantas coisas dependem do atributo da fé. E, obviamente, inclusive, a questão de andar com gratidão e agradecimento, de agradecer por tudo, depende da fé. Como já explicamos extensivamente nesse livro, todo o serviço de gratidão e agradecimento depende do trabalho da pessoa sobre o atributo da fé. Assim, vemos que o atributo da fé e o elemento principal por meio do qual a pessoa consegue se aproximar de Deus e ter o mérito de receber tudo o que há de bom neste mundo e no mundo vindouro. E qual é a essência da fé? A essência da fé é a pessoa deixar de lado a sua mente, que fica constantemente dando explicações sobre o que está acontecendo com ela, pois essas explicações fazem com que a pessoa chegue à conclusão que ela precisa ficar deprimida e se culpar e se sentir desesperada, etc. A fé envolve abrir mão desse tipo de pensamento e confiar única e exclusivamente na fé, que diz que não existe ninguém além dele e que tudo é para o bem. Não existe ninguém além dele, não. Então pare de se culpar e de se pressionar e de se irritar. E pare de se irritar com os obstáculos e as dificuldades no seu caminho. E pare de culpar os outros pelos seus problemas e pare de atribuir à natureza e aos fatos naturais as coisas que acometem na sua vida. Tudo é para o bem, então diga obrigado por tudo. Abra mão da compreensão cerebral e confie somente na fé que diz que tudo que Deus faz é para o bem. E alegre-se com todo o seu coração e agradeça a Deus com o coração pleno por tudo. Do menor ao maior, apenas fé. Nesse ponto, devemos nos estender e trazer as palavras do Rab Natan, que nos ensina que todos, sem exceção, pequenos e grandes, precisam concentrar a essência de seu trabalho na fé. Eis o que ele diz: Likutei Alahot Leis de Barba 3. Leis da barba. Que legal. Tem até leis da barba. Pois as pessoas simples e pequenas certamente não conseguem compreender a compreensão divina. E a essência de sua vida, de sua esperança, é ter o mérito do propósito eterno e de um propósito verdadeiro. Isso vem somente através da fé. A primeira conclusão, a maioria das pessoas deve trabalhar na fé, pois sem fé elas não têm problema, elas não têm nenhuma possibilidade de compreender a Deus e de se aproximar dele, já que elas não têm cérebros grandes e afiados e nem são pessoas com alto nível de serviço a Deus. Nossa. E agora, o nosso mestre escreve algo que corrige um erro comum do nosso mundo. E é isso que ele diz. E mesmo quem tem um cérebro grande e afiado é um grande erudito da Torá, com proficiência e sabedoria no Talmud e nos legisladores, e mesmo que ele tenha algo de sabedoria na Kabbalah, no livro do Zohar e nos escritos do Arizal, se essa pessoa não se purificou da impureza da cobra e ainda não quebrou totalmente os desejos corporais e a sua fisicalidade, e ela ainda tem qualquer conexão que seja com os desejos do corpo e as vaidades deste mundo, certamente ela ainda não tem um intelecto completo. E ela é proibida de entrar na sabedoria da compreensão de Deus, bendito seja, pois ela poderia errar e cair. Deus nos livre. Interessante aqui, né? É preciso se fortalecer somente na fé e abrir mão totalmente do seu cérebro, confiando apenas nos nossos antepassados e nos verdadeiros justos que subjugaram seu instinto e quebraram totalmente o mundo físico, pois só eles chegam ao mérito de atingir a Deus com propósito pleno e completo. Segunda conclusão. Mesmo os sábios e pessoas de níveis elevados, e mesmo aqueles que estão extremamente eruditos, que conhecem toda a Torá e até mesmo escritos de Kabbalah, precisam concentrar a essência de seu trabalho na fé. Não é como muitas pessoas desse mundo que erroneamente pensam que se elas souberem estudar um pouco, então elas não precisam trabalhar na fé. Segundo essas pessoas, trabalhar na fé é algo apenas para pessoas ordinárias. Mas não é assim. Enquanto a pessoa não conseguiu conquistar totalmente todos os desejos, mesmo aqueles permitidos, ela não tem a capacidade de alcançar nenhuma intelectualidade verdadeira e esse tipo de pessoa deve abrir mão do seu intelecto totalmente, baseando-se única e exclusivamente na fé. Vamos ressaltar que o Rab Natan escreveu isso a respeito de pessoas grandes, pessoas destacadas do povo,
gente bastante intelectualizada, pessoas versadas na Torá e na Kabbalah. Ele disse que essas pessoas ainda têm qualquer conexão que seja com os desejos, especialmente desejos sexuais. Isso significa que o corpo delas ainda as fará cair. E elas são proibidas, e elas são proibidas totalmente de confiar no seu intelecto. Elas precisam se aproximar de Deus única e exclusivamente por meio da fé. E se é assim com as pessoas grandes, muito mais com quem é tão grande assim na Torá e aqueles que ainda não sabem totalmente o Talmud e as quatro partes do Shulchan Aruch de cor. Meu Deus, eu não sei. Eu nem li o Talmud que dirá o Shulchan Aruch de cor. Ai, 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 ai. Aqueles que ainda não sabem totalmente o Talmud. Gente, eu nunca li Talmud, como é que pode? Então, eu tô errada até de ler isso aqui, gente. E que não são totalmente habilidosos no escritos do Arizal, e que está repleto de desejos desse mundo. Isso sim, esse eu estou repleto de desejos desse mundo. Eu tô repleta de desejos desse mundo. Certamente essa pessoa deve fazer com que a essência do seu trabalho seja na fé. Então, tô ok. Aí a gente tá alinhada, né? A gente tá mesmo pensando só na fé por enquanto. Tá na fé, não sei nada dos escritos do Arizal, é muito difícil o negócio do Arizal. Shulchan Aruch, só sei o que que fala aqui nesse livro do Shulchan Aruch. Olha, bem. Novamente, vamos lembrar. Olha quanto a gente é pequeno, né, Careta? Que a fé significa agradecer por tudo. Mesmo que você seja um grande gênio nos conhecimentos revelados e ocultos, e se, diante da sua lógica, parecer que você tem todos os motivos para ser triste, deprimido ou aflito, saiba que você é proibido de confiar no seu cérebro e que você precisa abrir mão do seu intelecto, isso, e confiar única e exclusivamente na fé. E a fé diz: não existe ninguém além dele, e tudo é para o bem. Assim, tudo o que precisamos fazer é bater a cabeça na parede e parar de graça. Não, não é isso que está dizendo. Assim, tudo o que precisamos fazer é dizer obrigado por tudo. Não se exclua da regra, pois existe um grande erro no mundo, pois muitas pessoas têm medo de trabalhar na fé. Por isso, por assim dizer, revela a falta de fé que elas têm, o que acaba sendo uma grande vergonha para elas. E elas não estão prontas para pensar em trabalhar na fé. E como elas não trabalham na fé, elas acabaram vivendo sem fé. Ou seja, na prática, elas não estão vivendo de verdade, pois sem fé não existe vida. Para ajudar todas essas pessoas que estão enganadas e que são confundidas pela má inclinação, dito nós, e essas pessoas que não entendem que lhes está faltando fé, ou que sequer percebem que o que está faltando é fé, ou as pessoas que não admitem isso, gostaríamos de fazer uma pergunta. Digamos que você não queira assumir que há falta de fé e que nem queira trabalhar na fé, mas você concorda que te falta alegria? Então, esse é o sinal de que te falta fé. Aquele que tem fé completa, o meu corpo começou a coçar inteiro, é repleto de alegria. Digamos que você não está pronto para admitir isso, que a alegria depende da fé. Mas o que falar da humanidade? Você já possui a humanidade de Moisés? Se não, esse é um sinal de que te falta fé. Porque a pessoa que tem fé completa e perfeita também tem perfeição na humanidade. Desse modo, a pessoa pode sempre se perguntar sobre cada um dos seus atributos, sobre o atributo de Humildade, raiva. Sheila. Hum? Você trocou humildade por humanidade 3 vezes. Sério? É. Deu pra tu ver, né? O meu cérebro deu tilt já com essa coisa aqui. É a humildade de Moisés. Você falou humanidade 3 vezes. Gente, isso aqui Por é isso que eu, muito doido. ó, por isso que eu te interrompi, porque foi muito. É humildade. Mas o que falar da humildade? Você já possui a humildade de Moisés? Não, que? Tô longe. Se não, esse é um sinal de que te falta fé. Porque a pessoa que tem fé completa e perfeita também tem perfeição na humildade. Desse modo, a pessoa pode sempre se perguntar sobre cada um de seus atributos. Sobre o atributo de raiva,
Você já consegue não se irritar de modo algum? Nunca sobre o atributo de gratidão. No que diz respeito a todas as relações humanas, essa pessoa é perfeita na sua gratidão e toda a falha, então, eu tô rindo de nervoso, e toda a falha que a pessoa encontrar em si, ela deve saber que isso mostra a falta de fé que ela tem. E sendo assim, ela deve despertar e sair desse sono e dessa negação e começar a trabalhar na fé. Precisamos analisar essas coisas, pois por meio delas tudo fica claro e podemos entender como existem pessoas que estudam Torá o dia todo e que vivem uma vida de Torá, mas que estão quebradas e deprimidas com ansiedade e confusões. Por quê? Porque elas não trabalham na fé. O principal está faltando no livro delas. O essencial e o secundário. Sônia, tu quer ler o essencial e o secundário? Que eu preciso. A mãe tá me mandando várias mensagens que ela queria vir para cá, eu tenho que chamar o Uber para ela. Você lê para Tá mim que bom. eu ouço. Obrigado. O essencial e o secundário. É isso o que o nosso mestre escreve no Likutei Moharan, segunda edição, princípio 5. O principal é a fé. Precisamos ser meticulosos em suas palavras e entender que ele não escreveu isso apenas da boca para fora. O essencial é a fé. Precisamos colocar no coração que o mais importante e o elemento fundamental para cada pessoa pode se concentrar Poder se concentrar é adquirir o atributo de fé e completar e se fortalecer constantemente neste atributo que possui vários níveis. A pessoa que não trabalha na fé está sem o principal. É como uma pessoa que tem as chaves do carro, mas não tem o carro. A pessoa que faz uma avaliação de tudo que é secundário ao principal e que o que é mais importante dos mais importantes, ela não analisa. A pessoa estuda a Torá, é meticulosa nos mandamentos, etc. Tudo é belo e bonito se por meio disso a pessoa está cumprindo o objetivo principal, que é chegar até a fé. Mas quando fazemos as coisas que supostamente deveriam trazer a pessoa ao seu objetivo, sem sequer pensar no objetivo, isso é um erro. Todo mundo deve pensar na pessoa que compra móveis para sua casa, cortinas, cabos elétricos, etc., mas que não tem casa. Chega a ser engraçado agir assim. Chega a ser engraçado agir assim. E é assim na questão da fé, que o nosso mestre disse que é o principal. O principal é a fé. A pessoa estuda a Torá e faz o que faz, mas ela não tem o principal, que é a fé. Aquele que já conhece a mentalidade da fé. Para esses pode parecer um exagero ficar repetindo isso vez após outra, pois essa pessoa já provou o gosto da vida com fé. Mas existem aqueles que não entendem isso e que não estão prontos para receber sobre si o fato de que eles precisam trabalhar na fé. Essas pessoas estão tão imersas na sua própria imagem de estudantes da Torá, de estudiosos, das famílias mais importantes, dos eruditos, etc. Elas não prestam atenção a isso, que estão longe da fé. A luz da fé simples, das falas simples da fé, são algo que falta no mundo, pois a essência da vida vem por meio da fé. Quando ensinamos o povo de Israel a trabalhar na fé, estamos falando não só das pessoas simples, mas também dos grandes. Com isso, estamos dando vida para eles. Como muitas pessoas já testemunharam, entre eles eruditos bastante importantes, que as palavras da fé que eles leram no livro Began Emuná e no Began HaShalom e outros mudaram a vida deles. Essas pessoas sentem e começaram a viver. A retificação de Esod. Até aqui aprendemos alguns fundamentos da retificação do mundo, e todos eles dependem da fé. Além disso, sabemos que toda a Torá depende da fé, e que o propósito de toda a criação é a fé. E agora precisamos saber qual é o fundamento da fé? A base de toda fé é proteger a circuncisão. Assim, o princípio fundamental do qual depende toda a retificação do mundo é a proteção da circuncisão. Proteger a circuncisão significa trabalhar em tudo aquilo que está ligado a recato e a pureza de pensamento.
como será explicado a seguir. A importância de proteger a circuncisão é aprendida, em primeiro lugar, de nossos patriarcas, sendo o mais importante deles Abraão, que foi o líder das pessoas que têm fé. Ele conseguiu tudo o que conseguiu por mérito do recato e por proteger a circuncisão. Nós aprendemos isso no trecho que fala do sacrifício de Isaque, no qual está narrado o grande desafio e teste pelo qual Abraão passou quando lhe pediram que ele pegasse o seu único filho, o filho pelo qual ele tinha esperado por anos e que ele tinha recebido por milagre, e do qual havia uma promessa de que sairia uma descendência como as estrelas do céu e etc., e que ele fosse sacrificado. Depois de passar por esse difícil teste, Deus o abençoou, e dentre as coisas que Deus diz está: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Gênesis 22, 18. Nessas palavras está aludido o segredo de Abraão, segundo o que escreve o nosso mestre, o Rabi Yaakov Baal Haturi, nas palavras: porquanto obedeceste à minha voz. As letras finais dela foram a palavra circuncisão. Se não fossem pela palavra do Baal Haturim, pensaríamos que, segundo o sentido literal, pelo fato de Abraão ter ouvido a voz de Deus com relação a ter sacrificado Isaque, que por causa disso ele foi abençoado. Mas o Baal Haturim, que recebeu todos os seus comentários da Torá diretamente do céu, nos explica que o texto diz: e em tua descendência serão benditas, junto de, porquanto obedeceste à minha voz. Não porque Abraão ouviu a voz de Deus, obedecendo o mandamento de sacrificar o seu filho. Se trata antes dele estar protegendo a circuncisão com toda a sua alma. Pois somente pelo poder de proteger a circuncisão, Abraão teve a força para passar por todos os testes pelos quais passou, a resistir a eles totalmente, se opor a Nimrod e a Terá e ao mundo inteiro e entrar na fornalha ardente, etc. É por isso, e por isso, e por e só por isso ele teve a força para suportar o teste mais difícil do sacrifício. Em suma, todos os testes pelos quais ele passou, desde o primeiro até o último do sacrifício, foi graças à força e o mérito de proteger a circuncisão, pois todo o poder da fé é obtido do proteger a circuncisão, como está escrito: minha aliança, circuncisão, se manterá com ele sempre firme, a fé e por mérito da circuncisão. Continua? Sim, né? Suficiente por hoje. Tem bastante coisa. Eu dei uma Sim, a passada. gente até gagueja. É, não, mas olha, quanto mais a gente pensa assim, ai, agora tá melhorzinho, né, a minha fé. Que nada, gente. Não coisa Toma nenhuma. um tapão na cara. Eu já tomei um tapão já hoje. Daquilo ali, eu também. Mas o que me chamou mais atenção antes do tapão na cara do negócio da gratidão e da raiva foi aquele outro no começo. Como é que foi? Esqueci já, mas sei. Aqui. E agora o nosso mestre escreve algo que corrige um erro comum do nosso mundo. E isso é que ele diz, e mesmo que tenha um cérebro grande e afiado, é um grande erudito na Torá, com proficiência e sabedoria no Talmud e nos legisladores. E mesmo que ele tenha algo da sabedoria na Kabbalah, no livro do Zohar e nos escritos de Arizal, se essa pessoa não se purificou da impureza da cobra e ainda não quebrou totalmente os desejos corporais e suas fisicalidades e ainda tem qualquer conexão que seja com os desejos do corpo e as vaidades desse mundo, certamente ela ainda não tem o intelecto completo. Achei muito Então, fantástico isso. E essa ideia de que o intelecto precisa ser melhorado e que não vem através do estudo da Kabbalah, do Zohar, do Talmud, dos legisladores, do Shulchan Aruch, o que seja, tal qual tudo isso, ler todos os livros, decorar os livros da Torá, como ele diz ali.
decorar o Talmud de cor, de cima para baixo, Shulchan Aruch, decor, Shulchan Aruch, decor. Mesmo assim, se Sim. você não tiver dominado os desejos corporais e a sua fisicalidade, você não consegue. Certamente não tem intelecto completo. Cara, isso aqui é sensacional. Ele está falando sobre níveis intelectuais do indivíduo, faz total sentido. A utilização desse intelecto, ou a gente podia dizer, a utilização dessa sabedoria que vem do alto, de quem é Deus. O intelecto tem a ver, aquilo que ele está falando é o quanto a gente consegue conceber de que é Deus, de que aquilo também é Deus, aquele outro também é Deus, enxergar Deus em tudo. Não colocar limitação a Deus. Não dizer, eu sou Deus, a Sônia é Deus, a Dani é Deus, a Raquel é Deus, a Samia é Deus, Carol é Deus, o que seja. É como se fosse uma coisa só, mas entender que tudo é. É Hitler, amplo. Deus, Hitler é Deus, os mísseis são os formatos, mísseis são, são yes, formatos de Deus, a sim. justiça de Deus ali materializada e manifestada no formato de um Isso, míssil. isso é complexo de uma forma de É realmente muito. toda vez esse livro e Para você nós vai é fácil, né? Vamos dizer aprofundando assim. Pode falar. e você vai olhando para camadas que como eu fui muito nessa parte da fé, quando ele fala assim fé, porque aí você chega mais um passinho, aí você olha e está assim, porque o Deus é o Deus do invisível, mas é o Deus também de tudo que é visível. E aí, quando você se depara com. Aí eu, né, falei agora Hitler, aí você fala os mísseis, aí você fala um estrupador de uma criança. Aí você fala as coisas mais. Por exemplo, ontem a gente recebeu uma ligação para ajudar uma família, literalmente o padrasto, na área de Vitória, botou fogo na casa e jogou água fervendo numa criança de 5 anos, que está internada. Aí você olha isso, quando você recebe, você cria uma ira. Você falou de ira aí. Você fala, cara, quem é essa pessoa? É como você, um ser humano também, mas que escolheu, e isso também, isso é muito complexo. É Deus. Gente, isso é muito complexo. Eu escuto e falo, meu Deus, me ajuda, porque é difícil, né? Porque você tem que acreditar não só no Deus do invisível, que é tudo que vai se materializar, mas você também tem que aceitar que tudo é a manifestação e é Deus. Muito complexo para mim. Ah, Então, eu acho que eu tô no ABC, menos do ABC. e quando a gente mais se desidentifica, é fácil desidentificar quando está longe, né? Quando está perto é mais difícil. Quando é Sim. conosco é mais difícil. Quando é com nossos parentes é mais difícil. É mais fácil a gente fazer esse manejo de olhar para fora e desidentificar e entender. Deus criou as coisas todas, em exato criou tudo e deu atributos a essas coisas. Então, como diz ali, a serpente também é um ser criado por Deus com atributos específicos e que não são mutáveis, porque é, o único mutável é o ser humano, que a gente tem o livre-arbítrio. Então, ele colocou atributo nas coisas. Não é porque vai mudar não, ele criou isso para ser isso. Criou a cobra para ser a cobra. E para fazer função de cobra, e ela faz exatamente a função que ela precisa fazer com maestria. Então tu pensa, cara, que doideira, tem que ter muita Que abstração. doideira. Tem que ter muita abstração. Porque Só ao mesmo que, tempo, quando você fala livre-arbítrio, e a gente olha e fala assim, então, porque olha para você ver o veneno da serpente aqui, né? Quando falou bem assim, você tem que ser como Moisés, para a humildade, que não se ira. Na hora, na minha cabeça, vem a frase que fala assim, na hora veio na minha cabeça, mas Moisés não feriu a rocha? Olha para você ver o que que veio na minha cabeça. Aí uma justificação. Então ele se irava também. Olha, olha eu querendo já dar ali aquela, né, essa contrapartida. Aí você acabou de falar a serpente que foi criada para fazer. Realmente, foi criada e só nós temos livre-arbítrio. Aí quando você olha que você acabou de falar, também veio na minha cabeça.
Ué, mas os anjos não escolheram, os anjos caídos também não escolheram sair, se rebelar contra. Então, isso também não é uma forma de escolha. Você tem... Cara, que loucura. Creio que não, porque os anjos que se rebelaram eram anjos para isso. Sim, O atributo exatamente. dele era, os atributos pelo qual eles Exatamente. foram criados é para isso. Então, eles só fizeram aquilo pelo qual eles nasceram para fazer. É, Gente, isso é muito complexo. uma coisa bem legal que eu aprendi lendo os coisas do Arizal e que fizeram muito wow na minha cabeça, que pode complementar aqui essa ideia do Moisés. Moisés é uma alma, certo? Assim como nós que nos aproximamos do povo e da estrutura da Torá com facilidade, tem pessoas que não se aproximam da estrutura da Torá com facilidade. Tem problemas com isso, militam contra, brigam e condenam o povo judeu e etc e tal. Nós que se aproximamos e não temos problemas de estudar, já é um sinal de que essa faísca da alma de Moisés está em nós. Então, no livro Shara Gilulim, o livro das reencarnações, fala sobre isso, de que todos nós temos uma fagulha da alma de Moshe, de Moisés, e que é essa fagulha que consegue ouvir e ver a Deus, porque Moshe conseguia se aproximar de Deus de forma que nenhum outro conseguiu. Não coloca Cristo na história, que Cristo é filho dele. Moisés, a gente está falando desse cara que naquele tempo conseguiu se aproximar de Deus de uma forma extravagante. Essa alma do Har Sinai é da onde nós, que nos aproximamos da Torá, nos alimentamos. Nossa alma se alimenta desse Har Sinai, desse Monte Sinai, dessa chefa, dessa luz que desce, dessa influência que desce lá. E aí, o livro, esse Shara Gilulim, fala que só conseguimos fazer isso por conta da fagulha de Moisés que existe em nós. E que essa fagulha está acordada em nós. Então, não é que nós vamos conseguir, Moisés em nós consegue. Não é que nós conseguimos ser humildes, Moisés em nós consegue. Moshe em nós, então nós temos esse aspecto de Moshe em nós. Essa humildade de Moshe, não é nós, é essa fagulha, desse fragmento da alma de Moisés. Quando eu estudei isso, eu pensei, cara, que fantástico. E aí tem uma leitura que, aí o Jardel que me comentou, eu não sei direito onde é que está no Sidur essa leitura, de uma oração no Sidur, que, se eu não me engano, é depois do Adonolam, logo no início do Sidur, que fala assim, desperta, pastor. Desperta, pastor, Moisés, dentro de nós. Não fala assim, desperta, pastor, dentro de nós. Mas a oração fala, desperta, ó pastor das ovelhas. Ele não está falando de Cristo, está falando de Moisés. E aí arrepia tudo e pensa assim, Eu também a estou toda oração, arrepiada com isso. a Nossa, oração é para despertar esse fragmento de alma dentro de nós, desse Moshe dentro de nós, que se conecta, que vê Deus face a face e não morre, que consegue ouvir a Deus, que consegue ficar 40 dias Moshe. Aí tu pensa assim, nossa, que fantástico, todos nós temos esse pedacinho de fragmento de alma que precisa só ser desperta, ó pastor das ovelhas. Ai, que lindo! Eu pensei, gente, que doideira isso aqui, cara, muito fantástico. E tem a ver com isso aqui, com essa humildade de Moshe que nós não temos, porque nós estamos muito ligados à fisicalidade, aos desejos carnais, ao eu quero é meu. É e eu quero é meu, eu consigo, eu posso, eu quero, eu gostaria, eu quero muito. Desejos, né? Mas Moisés tem o fragmento de Moisés em nós é possível, então, não por nós, nem pelos nossos méritos, mas por essa porção da alma que está ligada conosco. Da mesma forma, como agora em Cristo, nós participamos e temos essa porção completa dessa Neshama Cristo, né, que pode ser dito, nós estamos dentro dessa alma, dessa dimensão crística. Por isso que ele disse: vou preparar uma morada, que é nós nos escondemos dentro desse lugar onde tem proteção. Enfim, olha, tem que ter muita abstração para conseguir ler esse fantástico. É portal da fantástico. reencarnação e não dar uma despirocada e ficar assim, mas é muito legal.
E depois eu queria Já saber onde vai, que tá Sônia, a eu também vou ir. oração. Eu também vou ir, que a mãe deve estar chegando, que ela mesmo pediu Uber sozinha. Então, Beijo para vocês e depois Tchau, coloca essa gente. oração, Obrigada, viu? Sheila. Tchau. colocar o Tchau. quê? A oração, essa que você falou, se você encontrar depois, para dividir com Ah, a eu vou pedir gente. pro Jardel onde é que tá. Eu acho que tá depois desse do que eu te disse do. Eu vou ver ali no Sidur. Se eu achar, a partinha eu já mando. Beijo. Tchau. Beijo. Até.